Boa tarde a você de todo o Brasil. Hoje, segunda-feira, 28 de fevereiro, agora meio-dia e meia. Eu sou Rodrigo Luiz e falamos ao vivo do estúdio da TV Canção Nova na cidade de São Paulo. Veja aí como está o tempo aqui na capital paulista. Sol entre nuvens com pancadas de chuva à tarde, máxima de 33 graus. Vamos mostrar todos os esforços pela paz na Ucrânia. O Papa Francisco rezou para que as armas se calem e a paz seja estabelecida. Aqui no Brasil, a comunidade ucraniana segue em oração e no mundo todo, católicos unidos à convocação do Papa para um dia de jejum e oração. E aí na sua região, carnaval, dia de trabalho, ponto facultativo? Daqui a pouco o repórter Sidney Fernandes tira suas dúvidas sobre o que abre e fecha nesses dias. Bancos, INSS, Correios. Bom, e você, aproveitando para curtir o acampamento Vem Louvar na Canção Nova? Daqui a pouco vamos saber como está o evento em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Aqui na capital, a Danusa Rego acompanhou uma madrugada inteira de muito louvor. Centenas de pessoas participaram da Vigília Canção Nova. É a evangelização que não para. Vamos para o intervalo com imagens de Curitiba, na capital do Paraná. Vai ter sol entre nuvens com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima prevista, 31 graus. Isso aí, estamos chegando na sua casa agora na hora do almoço com informação. O Papa Francisco voltou a rezar pelo fim do conflito na Ucrânia. No encontro com peregrinos na Praça São Pedro, pediu que se calem armas e se estabeleça um diálogo entre as partes. Francisco telefonou para o presidente ucraniano, manifestou proximidade a todos que sofrem. Ainda no domingo, em sua reflexão do Evangelho, o Papa alertou para o perigo da calúnia e das palavras mal usadas, inclusive no meio digital. Direto de Roma, a Lísia Costa tem as informações. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Por aqui se vive uma forte unidade às populações da Ucrânia e Rússia que vivem e sofrem de fato com esta guerra. No Ângelus de ontem, aqui na Praça de São Pedro, inúmeros fiéis estavam com bandeiras da Ucrânia, manifestando solidariedade ao povo. O Papa Francisco também voltou a pedir oração pelo fim da guerra e recordou que nesta quarta-feira de cinzas tem a convocação para um dia de jejum pela paz. Se via, Rodrigo, no rosto do Papa a tristeza por esta catástrofe. Ele disse que nestes dias nós ficamos abalados pela tragédia da guerra. Afirmou ter rezado para que este caminho não fosse percorrido e que é preciso suplicar a Deus com intensidade para que não se prossiga. Francisco disse que quem faz a guerra esquece da humanidade, se distancia das pessoas comuns que são as verdadeiras vítimas e pagam com a própria pele essa loucura que é a guerra. Diz pensar nos idosos que procuram refúgios, nas mães que estão tentando fugir com os filhos e pediu que se abra com urgência corredores humanitários, ou seja, que os países acolham estes refugiados de guerra. Por fim, o Papa disse que o seu coração estava despedaçado pela guerra na Ucrânia, sem esquecer de outras guerras como no Iêmen, Síria e Etiópia. E insistiu: calem-se as armas, Deus está com os operadores de paz e não com quem usa a violência. Rodrigo, ainda sobre esse assunto, no sábado, o Papa teve uma conversa telefônica com o presidente ucraniano Zelensky. A confirmação foi feita pelo diretor da sala de imprensa vaticana, Matteo Bruni. A embaixada ucraniana, junto à Santa Sé, relatou num Twitter que Francisco expressou a sua mais profunda dor pelos trágicos eventos que estão ocorrendo no país. Num outro tweet, o próprio presidente Zelensky disse: agradecia ao Papa Francisco por ter rezado pela paz na Ucrânia e por uma trégua. O povo ucraniano sente o apoio espiritual de sua santidade. Também inúmeros outros líderes religiosos da Igreja do Oriente têm feito pedidos de paz e de um diálogo entre as partes.
No final de semana também aconteceram em diversos pontos da Europa manifestações contra a guerra. E temos visto por aqui uma grande mobilização por parte da igreja e de outros grupos para organizar a acolhida dos refugiados, também arrecadar roupas e alimentos. Rodrigo, antes de finalizar, só comentar um pouco sobre a meditação do Papa sobre o Evangelho deste domingo. Ele falou de uma outra guerra que tantas vezes provocamos através de palavras, calúnias, agressividade. O Papa disse que as palavras podem ferir muito, pediu atenção inclusive nos meios digitais. Disse que demasiadas palavras que correm velozes e transmitem raiva e agressão alimentam notícias falsas e se aproveitam dos medos coletivos para propagar ideias distorcidas. Um alerta para todos nós. A meditação completa está disponível no nosso site noticias.cançãonova.com. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigado, Lísia, pelas informações, por trazer essa notícia tão importante para nós aqui na hora do almoço na Canção Nova. Olha, a negociação entre Rússia e Ucrânia é o assunto das capas dos principais jornais estrangeiros de hoje. As negociações começam, mas a luta continua. Esse é o destaque do The New York Times. Estados Unidos impõe escalada de sanções e a economia russa cambaleia. Delegações de Kiev e Moscou estão reunidas na Bielorrússia, mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse temer que as negociações não resultem em paz. O Washington Post afirma que negociações de alto risco estão em andamento enquanto a Rússia bombardeia Kharkiv. A Ucrânia exige cessar-fogo imediato. Mais de 500 mil de pessoas já fugiram do país. O espanhol El País destaca: Rússia e Ucrânia negociam, enquanto o Kremlin intensifica a ofensiva em Kiev, que pede cessar-fogo. O presidente Zelensky pediu a entrada imediata da Ucrânia na União Europeia. A Rússia fechará seu espaço aéreo para todos os países europeus. Esse é o destaque do francês Le Monde. Entre as sanções, a França quer congelar bens de personalidades russas. Em Portugal, um sacerdote ucraniano que vive em Lisboa conversou com nossa equipe. Ele reafirmou a força da oração. O mundo se mobiliza pela paz. Devido aos conflitos armados entre Rússia e Ucrânia, os apelos de oração têm sido constantes. Para o próximo dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco convida crentes e não crentes a uma jornada de jejum pela paz. No final de sua última audiência geral, lamentou que, apesar dos esforços diplomáticos das últimas semanas, cenários cada vez mais alarmantes estão a abrir-se. Apelo a todos aqueles que têm responsabilidade política para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é Deus da paz e não da guerra. O ucraniano Padre Natanael, que assiste à comunidade ucraniana do Patriarcado de Lisboa, relata que as notícias que chegam de seu país deixam-no preocupado, assim como as fake news que acabam por confundir as pessoas. Ele recorda também que este estado de guerra já se vive há 8 anos na parte oriental do país. O sacerdote, que pertence à Ordem de São Basílio e foi ordenado na Igreja Ucraniana Greco-Católica, alegra-se com apoio e mobilização de oração por parte da população portuguesa, igreja e instituições. Ressalta ainda as declarações do arcebispo da Igreja Greco-Católica Ucraniana e de sacerdotes presentes na região. Eles comunicaram que não deixarão o seu povo. E estes apoios todos fazem uma rede, juntamente com a oração, fazem uma rede, não só cá em Portugal também, graças a Deus, mas pelo mundo fora. Isso faz imensa diferença. Com as memórias de Irmã Lúcia, tanto em ucraniano como em russo, Padre Natanael enfatiza que acredita no poder da oração. Para nós cristãos, paz, verdade, amor, não são palavras vagas. É pessoa, tem nome, é Nosso Senhor. E é por Ele, só por Ele e com Ele é que podemos construir a paz. Pela conversão da mensagem de fato. Conversão, penitência, tão necessária nestes dias. Aqui em São Paulo, a comunidade católica ucraniana também rezou pela paz. A celebração em rito bizantino ucraniano aconteceu na igreja matriz da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição dos católicos ucranianos, na Vila Bela, zona leste da capital. Na homilia, o sacerdote ucraniano citou as palavras de São João Paulo II. Afirmou que o sofrimento de tantas pessoas não pode nos deixar indiferentes. A sua dor faz apelo à nossa consciência, santuário interior, onde nos encontramos
face a face conosco mesmos e com Deus. Concluiu fazendo um apelo ao perdão. Todos temos necessidade do perdão de Deus e do próximo. Por isso, todos devemos estar dispostos a perdoar e a pedir perdão. No Brasil, vivem cerca de 600 mil ucranianos. A seguir, vamos tirar suas dúvidas sobre o que abre e fecha nesses dias. Agora a gente sai com imagens de Brasília. Na capital do Brasil, dia de sol com algumas nuvens e pode ter pancadas de chuva à tarde. A máxima chega aos 29 graus. CN Notícias de volta, agora 12h44. Em muitas capitais, hoje é ponto facultativo, em outras não é. Pelo segundo ano consecutivo, o período de carnaval provocou muitas dúvidas na população. Bancos, INSS e Correios não funcionam. Vamos saber mais detalhes com o repórter Sidney Fernandes. Oi, Sidney, boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Canção Nova Notícias nesta segunda-feira, bem na hora do almoço. Eu estou aqui bem em frente a uma agência bancária, justamente para mostrar que não há expediente, nem hoje, nem amanhã. O atendimento presencial nos bancos retorna aí na quarta-feira de cinzas, após o meio-dia. Isso porque os bancos seguem uma resolução do Banco Central, em que prevê a manutenção do feriado prolongado. Agências dos Correios e também o INSS não estão funcionando, pararam também por conta do feriado prolongado. Postos de saúde aqui na capital paulista também estão fechados. O rodízio municipal de veículos foi suspenso, retorna na quarta-feira. E quem tem contas para pagar e vence aí nesse período, nós conversamos com um porta-voz do Procon de São Paulo, que tem orientações aí para não perder o prazo e também não incidir multas. Vamos ouvir. O consumidor deve se atentar quanto à questão de contas, vencimento de contas, coisas que ele deve pagar, algum tipo de compromisso que ele tenha, já colocando no seu cronograma, já colocando aí na sua agenda a partir do meio-dia da quarta-feira. Os bancos eles já vão emitir os boletos, eles já vão considerar que as contas vencidas nesse período, né, ou seja, na segunda e na terça-feira de carnaval, elas não vão ser contadas como contas atrasadas, não vai incidir nenhum tipo de juros de mora ou de atraso nessas contas se elas forem pagas na quarta-feira. É importante levar em consideração que boa parte hoje dos consumidores se utiliza do net banking. O net banking ele vai continuar funcionando durante todo o feriado. Então, se ele quiser fazer uma transferência, pagar alguma conta, ou fazer alguma consulta, por exemplo, a saldos, ele pode se utilizar do net banking tranquilamente, que isso estará sendo continuado, esse serviço estará sendo fornecido. Hoje é Dia Mundial das Doenças Raras. A criação de políticas públicas voltadas para pessoas com esse tipo de doença é um tema em discussão na Câmara dos Deputados. Algumas medidas já foram efetivadas pelo Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem em média 13 milhões de pessoas com alguma doença rara já catalogada. Para buscar tratamento, a população pode acessar, através do aplicativo Conect SUS, os endereços das unidades de saúde que disponibilizam o serviço de atenção especializada em doenças raras. A pasta afirma que existem pelo menos 20 estabelecimentos com atendimento nessa modalidade em todo o país. Mas também os pacientes podem receber atendimento e acompanhamento médico de acordo com cada caso na atenção primária por meio das unidades básicas de saúde ou em algum hospital, com o objetivo de ampliar o diagnóstico precoce da doença. Atualmente, a Câmara dos Deputados conta com a Frente Parlamentar de Doenças Raras, responsável por discutir políticas públicas que possam dar assistência a esse público. Uma delas
é a inclusão de tratamento de alto custo na lista de cobertura do SUS, além da criação de um banco de dados com informações referentes às pessoas com doenças raras, teste de triagem neonatal e assistência farmacêutica. Liana Nunes, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Liana. A seguir tem a previsão do tempo para a sua região e ainda o acampamento Vem Louvar. A gente volta em 2 minutos, mas antes, veja aí como fica o tempo em Salvador. Na capital baiana tem sol com nuvens e pode ter chuva rápida a qualquer hora. Os termômetros ficam entre 24 e 31 graus. Vamos falar agora de economia. O governo reduziu o imposto sobre produtos industrializados. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Gabriele Dutra, lá de Belo Horizonte. Oi, Gabriele, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. O governo federal anunciou na última sexta-feira um decreto que estabelece a redução em até 25% do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Esse imposto possui várias alíquotas que variam de 0% a 30%, mas que podem chegar a 300%. Com essa medida, o decreto estabelece 2 percentuais de redução, de 18% para veículos e de 25% para produtos industrializados nacionais e importados, com exceção daqueles produtos nocivos à saúde, como o cigarro e o tabaco. De acordo com o governo, com esse decreto, segundo o Palácio do Planalto, o governo deixará de arrecadar 19,5 milhões somente este ano. O objetivo dessa medida é estimular a economia e incentivar a reindustrialização no país. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, primeira edição. A gente fala agora do tempo, muito calor, muito sol, com chuva no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, temperaturas elevadas, principalmente na capital, que deve ter máximas perto dos 40 graus nos próximos dias. Confira agora a previsão do tempo para a sua região. Uma frente fria aumenta as chuvas no Rio Grande do Sul e há risco de temporais muito fortes ao longo do dia. No Paraná e em Santa Catarina, chove bastante em alguns pontos também. No Sudeste, tempo firme em grande parte do estado de São Paulo, no litoral do Rio e no norte de Minas. Pode ter chuvas isoladas no fim da tarde, no Vale do Paraíba, extremo oeste paulista e em todas as demais áreas da região. Já no Centro-Oeste, tempo firme no oeste do Mato Grosso do Sul e na divisa de Goiás com a Bahia. No extremo norte do Mato Grosso, chove no decorrer do dia. Nas demais áreas da região, sol, calor e pancadas de chuva isoladas. Para a região norte, tem chuva volumosa no Amazonas, oeste do Pará e leste do Amapá. A chuva intercala com períodos de sol no Tocantins e em Roraima. Tem risco de temporais e chuva forte em toda a região. No Nordeste, chove no decorrer do dia no litoral sul da Bahia. Tempo firme no interior baiano e no Rio Grande do Norte. Depois de 2 anos, a Vigília Canção Nova voltou com a participação de público em São Paulo. A Danusa Rego acompanhou a madrugada de muito louvor. Os paulistanos já estavam com saudades destes momentos de oração, louvor, pregação. Afinal, foram 2 anos de pausa nas vigílias por conta da pandemia. Quando vai ter? Eu falei, gente, eu ainda não sei. Até graça, já alcancei lá. Voltar a ter a vigília novamente é um momento de graça de Deus para se reaproximar dele. Por esse tempo que a gente ficou longe das vigílias, fez uma falta danada. E foi a primeira vez que a vigília aconteceu na paróquia Santa Cândida, um dos pontos de atuação da comunidade Canção Nova na capital paulista. Aqui também é um espaço de evangelização na Canção Nova em São Paulo. Venha também fazer uma experiência, não somente nas vigílias, mas em tudo que a comunidade Canção Nova faz aqui na paróquia Santa Cândida.
As vigílias da Canção Nova aqui em São Paulo começaram em 2017 na Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro da Liberdade. Já são 15 anos de história. Este ano é, portanto, celebrativo. Essa inspiração que nasceu na Quaresma, como sendo uma vigília penitencial, né? Então, assim, estamos em penitência também, né? Nesse tempo em especial, um tempo que vivemos também de pandemia, né? Clamando a Deus, as misericórdias de Deus sobre essa cidade, sobre esse povo, né? Sobre a missão Canção Nova em São Paulo, né? Sobre o Brasil, né? Sobre esse povo tão sofrido, né? Em meio aos seus desafios, né? E para você conhecer outras atividades da Canção Nova em São Paulo, acesse o site saopaulo.cançãonova.com. Hoje à noite tem a missa de encerramento das 9 semanas pela cura das feridas da alma. A partir das 7h30 da noite tem missa e adoração ao Santíssimo. É na Catedral Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade. A Quaresma está chegando e pelos próximos dias você pode se preparar bem para este tempo litúrgico da nossa igreja. Quem tem mais informações é o repórter Emerson Tersigni. Ainda dá tempo de participar do Vem Louvar. O retiro promovido pela comunidade Canção Nova em sua sede em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, vai até quarta-feira de cinzas e é uma oportunidade muito bacana para rezar mais, participar das Santas Missas, adoração ao Santíssimo Sacramento e, acima de tudo, se preparar bem para a Quaresma, tempo forte de conversão, de preparação para a Páscoa do Senhor e, acima de tudo, também de intimidade com Deus. Vale lembrar também que hoje, segunda-feira, tem pregação e Santa Missa com o Padre Gabriel Vilaverde no Centro de Evangelização e show com Cassiano Meirelles, Peter de Laura e Tiago Tomé, da comunidade Canção Nova, no Rincão do Meu Senhor. Com o tema Vê a Alegria que Vem de Deus, este é o primeiro Vem Louvar desde o início da pandemia e todos os participantes têm seguido os protocolos sanitários exigidos para este momento que estamos vivendo. Lembrando que os participantes do retiro vão poder também curtir o tradicional luau oracional com Braizós e realizar atividades paralelas com o Padre Bruno Costa no Auditório São Paulo. Lembrando também que a programação completa do Vem Louvar você confere em nosso site eventos.cançãonova.com. Organize-se, planeje-se e venha participar conosco, se preparando bem para a Quaresma, esse tempo forte de conversão. De Cachoeira Paulista, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. É isso aí, Emerson, excelente convite. Você segue na companhia da Canção Nova e da programação do acampamento Vem Louvar. A gente fica por aqui, mas volta a se encontrar na edição da noite do Canção Nova Notícias, às 6:45. Siga na companhia da Canção Nova. A gente encerra hoje com imagens da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Fique com Deus, até amanhã.